Nesse vídeo, eu e o Thiago vamos falar com você que é um investidor iniciante. A gente vai te mostrar o que é necessário fazer quando você está começando ainda jovem, com um longo prazo pela frente, e o que a gente recomenda que você foque nesse momento inicial da sua trajetória financeira. E não pense que é apenas para quem tem 15, 16, 20 anos, porque a gente também adaptou o conteúdo aqui para a galera que está na faixa dos 30, 40 e até 50 anos. Então a gente pegou todo mundo que é um investidor iniciante e na nossa conversa a gente mostrou o que a gente entende ser melhor. Então se você quiser conquistar a tranquilidade financeira na sua vida através de investimentos e parar de ter medo de como lidar com o seu dinheiro, esse vídeo é para você. Recomendo que você assista a este episódio do podcast que por acaso chama Tranquilidade Financeira até o final e, por que não, nos ajuda a gente continuar esse trabalho aqui, deixando seu like no vídeo, te inscrevendo no canal e comentando abaixo o que você mais gostou desse episódio. Tamo junto? Então, roda lá. Um grande abraço e bom proveito. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso fantástico podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E hoje a gente vai responder uma dúvida de um de vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Tranquilidade Financeira. E antes de eu passar a bola para o Thiago, deixa eu lembrar que todo mundo que está ouvindo aqui, seja no carro, seja lavando a louça, seja na academia, pode depois olhar as show notes, né, os comentários aqui do episódio, ver um link. E com esse link você pode mandar a sua própria sugestão, a sua própria dúvida, a sua própria dor, a sua própria necessidade para a gente trabalhar em cima delas num próximo episódio do Tranquilidade Financeira. Dito isso, passo a bola aqui para o Thiago. Então, Ramiro, o episódio de hoje a gente vai tratar a dúvida do Vitor. O Vitor mandou assim pra gente. Prazer, tenho 17 anos e a minha dúvida é quando e com quanto devo ter para investir em renda variável? Planejo investir em renda fixa até terminar a faculdade. Após isso, não sei se devo guardar para fazer um grande aporte inicial ou fazer aportes com mais regularidade. E aí vem levantei uma pergunta aqui com base nisso, que a gente recebe muito aqui, Ramiro. Qual que é a melhor idade para a gente começar a investir? Legal, Thiago. Muito obrigado aí, Vitor, pela sua dúvida. Muito bacana ver que a gente tem uma galera engajada ali, mais jovem, né? 17 anos. É uma minoria, se a gente for olhar o nosso Analytics aqui, a maioria é a galera que está na faixa dos 25 aos 34, mas ainda assim tem uma gurizada dos 18 aos 25 e menos de 18 é muito pouco mesmo, então é bacana ter uma galera aí que ainda nem 18 anos tem. E aquela questão sobre a melhor idade para começar a investir é uma resposta que eu uso a estatística ao meu favor. O quanto antes, melhor. Sim. E eu falo isso por uma questão matemática, primeira, né? Que o que faz um patrimônio crescer? Tá? Não é comprar a melhor ação do momento, não é ganhar os 1.700% num ano, não é nada que a Empíricos mostra, que outras empresas mostram. É tempo e taxa de retorno. Só que taxa de retorno, né, não é 1% ao dia, aquelas bobagens aí tanto que tanta gente prega, né, para chamar as pessoas pela ganância. Então, a gente não consegue ter uma taxa astronômica de retorno. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem 22% ao ano em dólar de retorno. E quando ele era um pequeno investidor, quando ele estava começando lá com as partnerships dele, tinha 31% ao ano, que é uma taxa fantástica, maravilhosa. Não espere nada acima disso. Tá? Se o melhor investidor do mundo consegue isso, né? Como o que resta pra gente? Meros mortais, vamos conseguir muito mais, né? Sim. Então, dito que ninguém fica rico da noite pro dia no mercado financeiro, o tempo acaba tendo um impacto muito grande nessa conta. E na maioria das simulações que a gente pode fazer com uma planilha de acompanhamento, né, de crescimento patrimonial, a maioria delas vai mostrar que nos 20 primeiros anos da sua jornada, o quanto você põe de dinheiro vale muito. Então, isso significa... o tamanho do teu aporte. O tamanho e a quantidade de aporte dos primeiros 20 anos, porque depois dos 20 anos seguintes, nos 30 anos seguintes, o tempo foi tão grande que uma taxa de juros recorrente, fazendo esse patrimônio crescer, faz aquele efeito exponencial de crescimento de curva, né, cada vez mais inclinada. Dito isso, quem está começando com 17 anos, se investir bem, regradamente, ali todos os meses, etc. Ser consistente, né? Acaba os primeiros 20 anos com 37, ainda muito jovem. 37 anos já tá nessa fase exponencial,
É uma maravilha. É uma maravilha. Então tem esse ponto que é o ponto estatístico, tá? Aham. Que é aquela beleza que a planilha aceita, que a gente coloca na planilha, parece tudo lindo, mas tem um ponto que ainda se conecta ainda mais com a prática, muito provavelmente com a história de quem está nos ouvindo, certamente com a minha história, não sei se com a tua também, Thiago, que é o seguinte: quanto antes você começar, antes você faz as cagadas que você pode fazer. Sim, com certeza, com certeza. Antes você aprende. Sim. Então, eu comecei, por exemplo, com 13 anos a investir. Foi cedo demais, eu acho que é uma minoria das pessoas que começam assim. Mas eu fiz cagada atrás de cagada até os meus 18 anos. Sim. Foi quando eu fiz a cagada final, assim. Quando eu fiz o erro final, eu vi, não, peraí, a coisa não é tão fácil que nem eu pensava. Sim. Não existe retorno rápido assim, eu tenho que estudar bastante. E daí eu comecei do zero, com 18 anos, eu perdi todo o meu dinheiro, tá? Meu patrimônio estava do zero mesmo. Só com uma bagagem muito grande. Então, por exemplo, eu caí em bolha, caí na bolha da Parmalat. Eu caí em promessa de retorno milagrosa com day trade de 1% ao dia. Sim. Eu caí na falácia da concentração. Então, várias pequenas armadilhas que os investidores geralmente caem. Sim. Tudo bem que, cara, eu acho difícil encontrar alguém que foi tão babaca quanto eu, que caiu em 3 diferentes. Das 3 existentes. Com todo respeito a quem caiu em 3 armadilhas já, né? Embora eu acabei de chamar de babaca. Mas foi porque, cara, a gente não vai aprendendo com erro, né? Na minha história eu não fui aprendendo no primeiro erro, não aprendi no segundo. Pô, demorei o terceiro. Mas o bom é que tu começou cedo, né, Ramiro? Tu errou muito cedo. Perfeito, então... exatamente. Então eu aprendi muito cedo. Sim. E esse é o ponto bom de começar cedo, tá? Então pro Vitor aqui, no caso dele, ele tá até buscando mais informação, ele tá muito correto, né? Ele já tá, vamos botar assim, ele tá bem alinhado para ter uns próximos 20 anos aí muito positivo. Tá muito alinhado. E daí eu não sei se tu vai fazer uma pergunta nesse sentido. É que eu sempre extrapolo, né? Eu sempre atravesso as perguntas. Então ele colocou assim, né? Até repetindo aqui, voltando um pouco o que ele falou. Planejo investir em renda fixa até terminar a faculdade e após isso não sei se devo guardar para fazer um grande aporte inicial ou fazer aportes com mais regularidade. Eu acho que a gente até discutiu isso aqui em algum episódio. Tem um episódio sobre isso. A gente junta um grande patrimônio, junta um grande montante de dinheiro para investir de uma vez só ou se faz isso de forma regular? Qual que é o melhor? Tanto faz. Acho que o grande resumo daquele episódio foi tanto faz, tá? Porque em tese, quanto antes você investir melhor, tá? Mas como a gente tá falando de investimento em longo prazo, e isso envolve renda variável, envolve ações, envolve fundos imobiliários, etc., tu pode dar o azar de começar a investir agora e daí a bolsa cair durante um ano. Sim. Então ter acumulado teria dado um resultado melhor. No fim das contas, isso não significa nada em relação ao longo prazo. Acumular 2, 3 meses, fazer apenas um aporte, ou fazer todos os meses um pouco, não significa quase nada, tá? Enquanto eu estava respondendo, eu estava entrando aqui no Spotify e a gente discutiu isso no terceiro episódio de Estabilidade Financeira, que foi publicado dia 7 de setembro, junto com os outros 2. Então a gente saiu com 3 episódios publicados, tá lá para quem quiser entender um pouco melhor. O resumo do episódio é tanto faz, tá? E eras isso, tá? Sim, e me diz uma coisa, Ramiro, vamos botar assim, vamos colocar a gente no lugar do Vitor, assim, ele tá com 17 anos, e então tá começando a carreira dele, tá entrando na faculdade, e nessa fase, né, claro, a maioria das pessoas não tem uma renda muito grande, não tem um volume de aporte muito, vamos botar assim, expressivo, né? Perfeito. Então, o que acontece? Tem algum tipo de investimento mais adequado para quem não tem um volume de aporte tão grande? Ou, por exemplo, já vale a pena eu começar em renda variável pensando no longo prazo? Como é que é? Muito bom, Thiago. O Paulo tava torcendo para que tu levantasse essa bola. Tanto que eu perguntei agora há pouco, né? Não sei se tu vai me perguntar isso, mas peraí. Essa a pergunta? Era isso que eu queria falar. Porque tem outro lado da moeda, tá? Sim. Eu mostrei aqui o lado de você ir se tornando, com o tempo, um investidor mais calejado, mais maduro, mais experiente. Porque, olha só que louco, tá? Na minha trajetória, consigo conectar muito bem com ela, porque eu vivi ela. A segunda fase minha como investidor foi caindo lá na bolha da Milk 11. Sim. Isso foi no final de 2009, início de 2010. Então eu perdi mais ou menos 50% do meu dinheiro ali. Nossa. 50% de R$2.000, graças a Deus. Sim, hoje no backtest aqui da nossa estratégia, o worst drawdown é 50%. É 50%. Mas foi sorte que eu perdi só 50%. Porque ela seguiu caindo depois que eu vendi. Sim. E tinha ganho antes disso 40%. Comprei, subiu 40%, caiu um monte e a minha perda em relação ao que eu comecei a investir foi 50%. E olha só que louco. Ao longo de 2011, início de 2011, acho que final de 2010, não lembro certinho quando é que era, surgiu uma nova bolha entre as pessoas físicas, entre investidores e pessoas físicas, que foi a bolha da Mundial, a bolha do alicate. Sim. Em que um grupo aí de agentes autônomos,
se juntou lá com o acionista majoritário da Mundial, contrataram um plano de assessoria de imprensa e a Mundial começou a fazer um monte de fato relevante no mercado, a jogar um monte de fato relevante no mercado. Pra quem não sabe o que é fato relevante, é uma comunicação da empresa, né? É uma comunicação oficial da empresa, publicar lá na B3 e tal. E, paralelamente a isso, os agentes autônomos dessa casa de agente autônomo, eles iam recomendando para os clientes deles comprar. Então, um cliente vendia para o outro, o cliente A vendia para o B, o C vendia para o D. Sim. E eles artificialmente inflaram o preço da ação. E daí o investidor pessoa física, o que viu? Olha, de um lado está a empresa mandando aqui fatos relevantes. Sim. Do outro, as ações estão subindo. Não viram que era um movimento artificial. Sim. E começaram a comprar e o negócio saiu de controle. Sim. Um monte de pessoa física começou a comprar. E a ação chegou a subir 1.700%. E eu vi aquilo e falei, cara, isso é bolha. Isso é bolha porque eu caí na da Milk 11, eu conheço isso. Tu entra lá nos fóruns, os caras botavam foto de um foguete. Vai foguetar. Bah. E daí eu tava lá, compre as ações agora. Essa é a hora, não sei o quê. E eu percebi que aquilo era uma bolha e não caí. E o mais louco, 2, 3 meses depois disso, eu caí no esquema de fique rico com day trade. Nossa. Então, eu tinha vivido uma coisa, né? Tinha vivido um erro, eu aprendi a me blindar contra esse erro e caí no segundo. Sim. Então, tem esse sentido lúdico de começar a investir cedo, de aprender. Então, nesse sentido, vale muito a pena o Vitor começar desde já. Sim. Tem o sentido da planilha. Se você começar a investir bem, o que é muito improvável, é muito bom começar o quanto antes. Mas o sentido, assim, vida real, o que a gente quer conquistar aqui, todo o nosso fim sempre vai ser tranquilidade financeira. A gente não investe porque é legal. Sim, claro, porque é glamouroso, né? É um hobby, né? Sim. Em vez de ir no shopping, vamos investir. Em vez de ver o jogo do Inter, vamos aqui comprar uns ativos. Ninguém faz porque é isso. Até pode dar o prazer para a pessoa ali ver o dinheiro sendo movimentado, mas não é isso, certo? O cerne é abrir mão do consumo hoje para consumir mais no futuro, para ter tranquilidade. Sim, né? claro. Tranquilidade financeira, né? Até o nome do podcast. Nesse sentido, sugiro ao Vitor e a todo mundo da idade do Vitor, a todo mundo que é muito jovem ainda, é nessa fase da vida esquecer investimentos, Sim. Tá? Baixar a cabeça e aprender a ganhar dinheiro. Entendi. Então, ele nesse caso aí, o que ele... Ele disse que já tem até um planejamento de investir em renda fixa, mas mesmo em renda fixa, tu acha que vale a pena ele dar esse foco em ganhar mais dinheiro? A renda fixa, na verdade, ela funciona muito mais como um instrumento para te proporcionar consumo de curto e médio prazo. Sim. E também um instrumento de diversificação de longo prazo junto com renda variável. Sim. Então, eu quero investir em renda fixa até o final da faculdade, ele comentou, Sim, né? isso. Ele deve estar entrando agora na faculdade pela idade dele, deve ficar 4, 5, 6 anos que seja na faculdade. Isso é o médio prazo, não está certo até, se ele tem algum plano financeiro lá para o final da faculdade, está certo investir em renda fixa, mas o foco está em ganhar dinheiro porque nada no mercado financeiro vai ter um payback tão rápido quanto ganhar mais dinheiro. O trabalho dele, o trabalho que ele desempenhar. Por que eu falo batendo nessa tecla? Porque eu vejo a gurizada estudando muito sobre investimentos e tal, e lendo balanço de empresa, e assim, virando bons investidores, o que é ótimo, tá? Não, falar para seguir o caminho A não significa dizer que o caminho B é ruim. Só que aí as pessoas gastam 1 hora por dia de estudo, às vezes 1h30 por dia de estudo, tempo, energia, etc. Para quando ela for ver, ela vai conseguir, investindo bem, ganhar 2% ao ano, 3% ao ano a mais do que ela ganharia sem todo esse esforço, tá? Sim. E isso pra galera que tá começando por uma carteira de R$1.000. Sim, proporcionalmente é muito pouco. É uma carteira de R$10.000, enfim, proporcionalmente é muito pouco. E se as pessoas colocassem energia estudando marketing digital, baixando a cabeça e fazendo uma faculdade muito boa, sendo um bom profissional na faculdade, se dedicando à empresa que eles trabalham com intraempreendedorismo, ou até mesmo começando a empreender. Enfim, são várias outras coisas que dão um retorno maior quando você ainda é um pequeno investidor. Claro. Perfeito. Faz todo sentido, já que por mais que uma coisa é quem já tem um patrimônio mais robusto, a porcentagem, 1% sobre um patrimônio mais robusto é diferente de um patrimônio de R$1.000. Exatamente. E por que os juros compostos funcionam tão bem?
porque eles fazem seu patrimônio crescer muito lá no fim. Sim. Então eles fazem, de fato, 10 mil reais. Sei lá, se você investir uma taxa real, né, acima da inflação, sei lá, de 7% ao ano, tá? Sim. Que é uma excelente taxa. Líquido de custo, líquido de tudo. E antes que você pense, Ramiro, 7% ao ano é um pouquinho mais que o CDI atual, etc. Eu tô falando de retorno real, tá? Real. Retorno acima da inflação. Sim. Então o cara que investe a 7% ao ano de retorno real, que é uma taxa muito boa, ele dobra o patrimônio a cada 10 anos. Tá? Então você investiu 10 mil reais agora, uma vez só. Não focou no trabalho, não focou em ganhar mais dinheiro, não focou em se organizar financeiramente e não consegue mais fazer aportes. Sim. O que significa isso? Que daqui a 10 anos, seus 10 mil reais vão virar 20 mil, Sim. a dinheiro de hoje. Daqui a 20 anos, esses seus 10 mil reais vão virar o equivalente a 40 mil, a dinheiro de hoje. Daqui a 30 anos, 80 mil. Sim. Então, você esperou 30 anos para ver o seu patrimônio multiplicar por 8 em termos reais e tá longe de estar rico, Sim, tá exato. longe Tá de longe. estar na tranquilidade financeira. Sim, claro. Então, precisaria de mais uma década para virar 160 mil, 160 mais mil. uma para... Enfim, demoraria 50 anos para esse cara ver o dinheiro de fato crescer bem. E começar com 160 mil hoje é a mesma coisa do que você esperar nesse caso, do cara que dobra o patrimônio a cada 10 anos, que esperar 40 anos para começar a investir. Sim, claro. E é muito mais fácil, muito Sim. mais fácil mesmo. Tá? Isso não significa que seja fácil, mas no relativo é muito mais fácil você criar um patrimônio de 160 mil reais do zero, sim. ganhando mais dinheiro, conseguindo poupar, enfim, em 40 anos, do que transformar 10 mil reais em 160 mil. Não sei se ficou claro a lógica para quem tá ouvindo. Acho que ficou bem claro, sim. E agora, Ramiro, até para... A gente comentou no início desse episódio, né, que a nossa, vamos botar assim, a nossa audiência, ela gira em torno de 30 anos, né, que tu comentou, não é? Isso aí. A gente tá falando aqui de um cenário de alguém com 17 anos, o Vitor com 17 anos. Se a gente jogar isso para outra extremidade, as pessoas que já estão ali prestes a se aposentar, a gente sempre fala um pouquinho disso. Essa pessoa, ela não tem que investir, ela deve investir? Qual que é a ótica dela, só pra gente dar um norte assim no outro extremo? Ótimo, muito bom esse ponto, a gente não pode nunca esquecer, né, de parte da nossa audiência. E aí também eu vejo que tem muita confusão ao redor da palavra longo prazo, tá? Porque existe o horizonte de longo prazo, existe a visão de longo prazo. Sim. O que é um horizonte de longo prazo? É de fato aí tu ter 10 anos para conquista de um objetivo financeiro, 15 anos, enfim, é um horizonte longo na sua vida. Tem gente que olha e pensa, Ramiro, legal, mas eu te escuto, eu te acompanho, eu tenho 65 anos. Eu não tenho esses 30, 40 anos aí para começar a aproveitar meu patrimônio. Claro. Porque eu não quero começar a aproveitar quando eu tiver 105. Sim. Não sei nem se eu vou estar aqui, muito provavelmente não. Sim. Então, qual é a lógica que eu gosto de trabalhar, tá? Porque eu trabalharia, imagino eu, se eu tivesse essa idade. Pensar na carteira numa questão de perpetuidade. Sim. Tá? Numa questão de que, olha, não é para consumir o patrimônio inteiro antes de morrer. Acaba com essa falácia de que caixão não tem gaveta. Sim. Tá? Isso aí é uma bobagem. Ai, caixão não tem gaveta. Tem os caras comentam no vídeo no YouTube, às vezes, que é o seguinte: daí tu deixar tudo pros seus filhos safados aproveitar. Eu falei, cara, como é que tu fala assim? Esse cara certamente não tem filho, né? Sim, claro. Pra conseguir pensar assim. E até o Carvalho aqui tá se matando de rir no estúdio. Mas pode rir à vontade, Carvalho. Os caras comentam isso mesmo, por incrível que pareça. Então, mas tu tem que pensar na perpetuidade porque é um legado que tu deixa. Sim, claro. É uma coisa que tu vai proporcionar tranquilidade às vidas das pessoas que você gosta também. Sim, tu gerou muito valor com esse dinheiro, é resultado de quanto valor tu gerou e tu só tá transmitindo esse valor pros teus filhos, teus herdeiros, né? Exatamente. Isso, claro, casado com uma boa educação financeira, com uma educação para que os filhos valorizem patrimônio e tudo mais, é muito positivo. E vamos botar assim, uma pessoa mais jovem que tá recebendo isso, o potencial dela gerar mais valor com esse dinheiro, né? É muito maior, né? Então, na realidade, não é só um benefício que tu traz para os teus filhos, mas se teus filhos também são bem educados, é para a sociedade. Esse retorno ele vai além, né? Perfeito. E só o último ponto para fechar esse lente de raciocínio é que também, se você começar a contar com o seu patrimônio como se você fosse consumir todo ele, risco muito grande de você errar a conta e acabar o patrimônio antes de você acabar. Primeiro ponto, Sim. porque a expectativa de vida ela continua aumentando. Segundo ponto, porque considerar, por exemplo, que minha carteira vai render 7% ao ano acima da inflação, que minha carteira diversificada vai render isso.
Então eu vou consumir uma parte do principal, já que eu tenho 20 anos de vida pela frente, mais esses 7% ao ano. Sim. Cara, dá 1, 2 anos que a carteira não vai bem, porque ela vai ter renda variável Sim, para claro, render claro. isso, você vai estar consumindo uma carteira que está numa queda exponencial, né? Sim. Que você tá tirando parte do principal, parte dos juros e ela ainda está caindo. Sim, aí só piora. E aí só piora. Tem casos famosos de pessoas que eram muito ricas Era muito rico. e morreram muito pobres. E assim, não caso tipo de ex-jogador de futebol que não Sim. se organizou. Caso de pessoas mais ricas ainda que fizeram uma organização para morrer com 60, 65 anos, né? Numa Sim. época em que a expectativa de vida era menor e não deu muito certo não. E Sim, se a pessoa vive mais 20 anos, coitada, né? se alguém souber o nome, tem um cara famoso, agora não me lembro o nome. Se alguém souber e estiver assistindo a versão vídeo desse podcast, né, que fica no YouTube, comenta abaixo o nome que eu queria saber. Que a gente vai ver depois. É. É isso aí, Ramiro. Eu acho que é isso aí. Deu pra passar bastante coisa aí sobre a situação do Vitor. Eu acho que deu pra esclarecer muita coisa, tanto pra ele quanto pra nossa audiência. Perfeito, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe ele com as pessoas, porque esse formato de podcast é um formato muito bom de você adquirir conhecimento enquanto você está fazendo coisas que você não conseguiria parar para ver um vídeo ou parar para ler um livro, como lavar a louça. Eu ouço muito podcast lavando a louça. Eu também. Então compartilha com as pessoas. E se você está assistindo no YouTube, comenta aqui abaixo o que você achou desse episódio. Tamo junto. Grande abraço. Um abraço.